Freud atendeu Adolf Hitler quando Hitler era criança. Esse é o tema desse vídeo de hoje. Esse é um fato daqueles que a gente fica abismado quando descobre, né? Porque, enfim, todo mundo já ouviu falar de Adolf Hitler, né? Do Holocausto dos judeus, da invasão da Polônia, da Segunda Guerra Mundial, de todas as atrocidades que esse monstro fez, o Adolf Hitler, um monstro. Mas quando a gente ouve, né, essa história de que Hitler foi atendido por Sigmund Freud, né, a gente fica, como assim? Mas, gente, teve um momento que grandes figuras da história eram vizinhos ali, porque a Áustria fazia parte ali do Império Austro-Húngaro desde 1867. Ela se juntou com a Hungria e criou o Império Austro-Húngaro, né? Aí, nesse contexto é que o Freud inicia sua carreira, porque o Freud nasce na Áustria, ele nasce em 1856. E aí, mais para frente, em 1867, né, com 11 anos, aí, quando o Freud tinha 11 anos, a Áustria, ela se junta com a Hungria e faz o Império Austro-Húngaro. E a capital era Viena e era Budapeste. Tinha duas capitais. Então, o Freud nasce nessa comunidade, né, no Império Austro-Húngaro. O Hitler nasce no Império Austro-Húngaro também, porque ele era de Linz, né? Ele passou a infância na cidade de Linz, né? E aí o que acontece é que eles se cruzam lá na frente. O Adolf Hitler, na sua infância, tinha muitos problemas psicológicos. Ele tinha pesadelos, onde ele se via caindo em um abismo. Outras vezes ele se via perseguido, capturado e torturado até implorar pela morte. Esse é o relato de muitos biógrafos do Freud e de outros historiadores que descobriram esses fatos, esses e outros fatos. E aí o que acontece? O médico da família Hitler, o Eduard Bloch, né, ele vai procurar o Sigmund Freud e fala do Hitler. Ele fala da situação do Hitler. Olha, tem um paciente assim, uma criança, tá tendo muito pesadelo e tal, papapá, e conta toda a história para o Freud. Freud tinha um consultório, né, em Viena, e aí o Freud escuta aquela história, fica muito preocupado e aconselha o Dr. Bloch, Eduard Bloch, a internar Hitler numa instituição psiquiátrica para crianças. E aí o Dr. Eduard Bloch volta para a família Hitler e tenta passar esse diagnóstico para a família. Então, quando o Dr. Eduard Bloch vai falar com os pais do Hitler, a Clara Hitler e o Alois Hitler, então o Alois Hitler, o pai do Hitler, não permite que o pequeno Hitler, que tinha 6 anos nessa época, em 1895, ele não permite que o filho seja internado. Muitos historiadores defendem que ele tinha medo, o Alois Hitler tinha medo que os abusos que com certeza ficaram comprovados mais para frente, ele fazia com a criança, ele abusava, ele maltratava, sabe-se lá mais o que. Enfim, então ele não permitiu que o Hitler fosse internado, né, numa instituição psiquiátrica. Então, ao longo da sua carreira, né, da sua história como psicanalista, psiquiatra, né, estudioso da psicologia e da mente humana, Freud só atendeu uma criança, né? Assim, ele, ao longo da sua carreira, atendeu apenas uma criança, que foi o Adolf Hitler, através do Dr. Eduard Bloch. Né? E o Freud era judeu, gente. Filho de judeus, descendente de judeus. Falando de judeus, olha esse cenário aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? É a Rua dos Judeus. Essa rua aqui fica aqui na minha cidade, em Recife, no meu estado, Pernambuco, aqui no Brasil. E essa rua aqui é chamada Rua dos Judeus, porque os judeus daqui, depois da Revolução Pernambucana, depois da Guerra Holandesa, aliás, eles foram expulsos daqui e foram para Nova York. E fundaram Nova York. Você não sabia disso, fica sabendo, tá? Só um detalhe aqui, a história. David é história. Muita gente diz até que se eles não fossem expulsos de Pernambuco, teriam fundado Nova York aqui. Será? O Suriname foi colonizado por holandeses e nem por isso virou uma potência. Como tem gente que fala, né, que o Suriname, que se o Pernambuco continuasse com os holandeses, ia ser uma potência. O Suriname foi colonizado por holandeses. Enfim, voltando para Freud, Rua dos Judeus, Freud, judeu. E o Freud era judeu, filho descendente de judeus. Portanto,
o Adolf Hitler, né, tava já a caminho de colidir com Freud, né, lá para frente. E o Eduard Bloch também era um judeu, gente, o médico do Hitler. E o mais interessante é que mais para frente, né, quando o Adolf Hitler se torna o Führer, né, o líder, como se diz em alemão, Führer, ele não toca no Dr. Bloch. Ele chamava o Dr. Bloch, né, de Edler Jude. Você sabe alemão? Edler em alemão quer dizer nobre. E Jude, judeu. Edler Jude, o judeu nobre. Ele tinha um respeito muito grande pelo Eduard Bloch, o médico dele na infância. Inclusive o Dr. Eduard Bloch cuidou da mãe do Hitler, a Clara Hitler, em 1907, quando ela falece. Ele, né, cuidou dela, cobrou mais barato, eles não tinham às vezes condições de pagar as consultas, ele cobrava mais barato, enfim. Ele cuidou da mãe do Hitler, a Clara Hitler, e o Hitler foi, né, muito grato. Ele tinha 18 anos, o Hitler tinha 18 anos quando a mãe morreu em 1907, e o Dr. Eduard Bloch não só cuidou do Hitler na infância, mas cuidou da mãe do Hitler também, cobrou barato, enfim. E o Hitler retribuiu isso mais pra frente, porque quando os nazistas, Hitler invade a Áustria em 1939, né? Quando eles invadem a Áustria ali, ele poupa o Dr. Eduard Bloch, né? O Dr. Eduard escreve para ele, para o Hitler, e aí o que acontece, né, é que estoura a invasão da Polônia. Hitler invade a Polônia, que esse é o estopim da Segunda Guerra Mundial, e invade a Áustria, começa a perseguir os judeus. E o Dr. Eduard Bloch, lembra que cuidou do Hitler e da mãe do Hitler, a Clara Hitler, ele escreve para o Hitler, o Eduard Bloch, pedindo clemência para não ser, né, morto, tocado, enfim, porque os judeus estavam sendo perseguidos. E aí, neste momento, acontece então uma coisa que ninguém esperava, né? O Hitler, ele poupa o Edler Jude dele. Ele manda a Gestapo não tocar no Dr. Bloch, e enquanto as papeladas para que ele saísse de Linz fosse preparada, fosse feita. E ele era o único, o Dr. Bloch era o único judeu nessa condição em Linz, que não podia ser tocado. A Gestapo não tocava nele e deixava ele lá, ele e a família dele. E ele vai para os Estados Unidos, o Dr. Bloch, e morre lá. E aí acontece a mesma coisa com Freud. O Hitler parecia ter um respeito muito grande pelo Freud. Inclusive, até quando houve aquela queima de livros em 10 de maio de 1933, onde foi cremado livros de Freud, de Karl Marx, de Kafka, enfim, lá em Berlim, em várias cidades de Berlim, que o Joseph Goebbels estava presente lá, fez um discurso radiofônico e tudo, né? Perguntaram até o Freud o que é que ele achava dessa queima. Aí o Freud até brincou, falou, acho que a humanidade evoluiu, né? Afinal de contas, há 200 anos atrás, na Inquisição, eu que seria queimado no lugar dos meus livros, né? O Freud brincou, foi muito inteligente com isso. E aconteceu a mesma coisa com Freud. Depois eu conto para vocês a história do Freud, que o Freud, ele foi poupado. As irmãs do Freud morreram todas, gente, nos campos de Auschwitz, de Dachau. A família do Freud morreu todas no campo de concentração. E o Freud foi poupado. Depois eu conto a história do resgate, mas não foi assim fácil também. Tem uma história do resgate de Freud, a sobrinha bisneta de Napoleão Bonaparte. Lembra Napoleão I Bonaparte? Ela praticamente arrecadou os fundos para pagar o resgate do Freud. Freud ficou preso, gente, dentro de uma casa, não podia sair. Depois eu conto essa história para vocês. E aí a sobrinha bisneta do Napoleão praticamente faz todo o movimento para pagar, né, o resgate do Freud, porque os bens do Freud foram confiscados na Alemanha, em Viena, na Áustria, enfim. Os nazistas tomaram o dinheiro do Freud e disseram, para sair daqui você vai ter que pagar um resgate. Depois eu conto essa história para vocês, tá? Hoje vamos focar no Hitler. E aí acontece então o estopim, né, da Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polônia em 1939, que é o estopim da Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial começar, Hitler poupou o Dr. Bloch, não deixou a Gestapo tocar nele, ele foi para os Estados Unidos e não eliminou nos campos de concentração Freud. Tem a famosa cena que Freud está lá na estação, com seu divã e tudo, tentando, né, e sair dali rápido da Áustria,
na estação de trem, e aí chegam os nazistas lá e levam as irmãs do Freud. Isso foi muito triste, gente. Levam as irmãs do Freud. Freud vai embora, né? Ele teve a ajuda da Marie Bonaparte, que eu já falei para vocês, que é a sobrinha bisneta de Napoleão Bonaparte, que também era psicanalista, e ela ajudou o Freud a pagar tudo, a apurar dinheiro para pagar esse resgate que os nazistas queriam. Mas não teve a mesma sorte para as irmãs do Freud. Elas morrem todas no campo de concentração. Freud foge para Londres e fica lá refugiado, onde ele falece em 1939, tá? Com mais de 80 anos. E aí, gente, é muito triste a história do Freud de ver as irmãs lá e não sabia que não ia poder mais vê-las na estação. Depois que ele vê as irmãs sendo arrastadas pelos nazistas, ele sabia que não ia ver mais as irmãs. Mas é isso, o Hitler, né, foi atendido pelo Freud quando era criança. Então a gente fica com essa dúvida, não, será que, né, se o Freud tivesse, né, sido escutado, o Dr. Eduard Bloch, se o Alois Hitler, o pai do Hitler, deixasse o Hitler ter o tratamento, será que ele não teria sido o monstro que ele foi? Será que não teria se tornado a Segunda Guerra? O que será que teria acontecido? Nunca saberemos. Isso agora é só, né, conjecturas. Mas aí fica esse fato, né? O dia em que Sigmund Freud, um dos maiores gênios da humanidade, ele atendeu o Adolf Hitler quando Hitler era criança em 1895, com apenas 5 anos. O Hitler tinha 5 anos e o Freud foi lá atender o Hitler, né, através do Dr. Eduard Bloch, e mandou internar, mas não aconteceu. E lá na frente o Hitler, né, esse monstro, psicopata aí, que a gente achava que não tinha nenhum tipo de empatia, ele teve empatia pelo médico dele, o Eduard Bloch, e teve empatia, de certa forma, né, com o Hitler, com o Freud também, né? Porque aí ele poupou o Freud dos campos de concentração. Mesmo o Freud tendo que pagar resgate, mesmo tendo todos os percalços, mas o Freud não foi eliminado como todos os outros judeus não tiveram essa mesma sorte. Até o próximo vídeo, mais histórias sobre a psicanálise e Freud. Até lá. Чеками навалился, не могут без жесткого замеса. Хапают много этого стресса, веса, это в их интересах. Понтовые